Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e a partir de agora vou iniciar o nosso curso de questões focado no edital Cefet Rio de Janeiro Banca Cerecom. Só que é o seguinte, pessoal, 100% das questões não são da Banca Cerecom, mas a maior parte, claro, é da Banca Cerecom. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero abranger todo o conteúdo programático, afinal, aqui o estudo é focado no edital. E para abranger todo o conteúdo programático da maneira que eu acho conveniente para que você tenha um estudo direcionado, eu procurei pegar questões de outras bancas nas lacunas que a Cerecom deixou. Até porque a Cerecom não é uma banca tão abrangente como as principais bancas do país. Mas fica tranquilo porque o teu estudo vai ser focado no edital e você vai ter todo o direcionamento necessário para que você possa ter um estudo completo. Combinado? Beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Questão número 1. Ao somarmos 1 sobre 2 com 1 sobre 3, obtemos o valor D. Aqui nós temos as opções de resposta. Então vamos lá, pessoal. Nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes, que é um caso de MMC, mínimo múltiplo comum. Nós podemos resolver essa questão de duas formas diferentes, e claro, vou mostrar as duas formas para você. Vamos lá. Na solução 1, que eu vou chamar de S1, eu vou resolver através de um esquema bem direto, tá? Que é a resolução direta. Ó. Solução 1, vou fazer assim, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Tá bom? Observe a resolução direta. Inicialmente, vamos multiplicar 3 vezes 1, tá? Isso aqui é uma multiplicação. 3 vezes 1 dá 3. Eu coloco o resultado aqui e guardo. Beleza. Daí, eu vou multiplicar 2 vezes 1. O resultado dessa multiplicação é 2. Eu coloco aqui. E, por fim, eu vou multiplicar 2 vezes 3. E o resultado eu guardo aqui, ó, 6. Agora, pessoal, é só desenvolver. Desenvolver o quê, Júlio? O somatório dos numeradores. Eu faço 3 mais 2, que é 5, e fica sobre 6. Pronto, já cheguei ao resultado. Letra D, 5/6. Júlio, dá certo sempre? Sim. Se for um caso de MMC, houver duas frações, é só você multiplicar cruzado. Esse será o numerador. Você vai somar ou subtrair conforme o caso. E se você multiplicar os denominadores, você passa a ter o denominador. Eu vou te dar um exemplo, tá, desse esqueminha dentro da questão, tá? Para que você não entenda que isso acontece no somatório. Eu vou te dar um exemplo. Isso aqui não é resolução da questão conforme eu prometi a solução 2. É um exemplo. Vamos imaginar isso aqui, ó. 3/5 menos meio, tá? É uma diferença de frações com denominadores diferentes. Nós podemos fazer o mesmo procedimento. Presta atenção, ó. Multiplicação cruzada. 2 vezes 3 dá 6. Beleza. 5 vezes 1 dá 5. Perfeito. E 5 vezes 2 dá 10. Daí, é só desenvolver o numerador. Eu faço 6 menos 5, que vai dar 1, e mantém 10 como denominador. Então, o resultado vai ser 1/10. Júlio, mas dá certo sempre? Sim. Se for uma soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, você pode fazer assim sempre. O que pode acontecer é você precisar simplificar no final. Como assim, Júlio? Vou dar um outro exemplo, só para poder contextualizá-lo. Vou chamar aqui de exemplo 1 e vou trazer aqui o exemplo 2. 7/6 mais 5/4. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 4 vezes 7, 28. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 4, 24. Agora eu vou desenvolver o numerador. Os numeradores, no caso. 28 mais 30, 58. 58 sobre 24. Aqui a fração não está na forma reduzida. É só dividir por 2 para que ela esteja na forma reduzida. Tá bom? No caso, 58 por 2 vai dar 29. E 24 por 2 vai dar 12. Porque a forma reduzida é a forma irredutível quando eu não consigo mais simplificar. Tá bom? Então, com duas frações, soma ou subtração de denominadores diferentes, sempre dá para fazer assim. Ok? Show de bola. E como é, Júlio, a solução normal? Pessoal, a solução normal, que eu vou chamar aqui de solução 2, é essa aqui, ó. O aluno pode fazer sem problema nenhum, para quem não se sentir seguro. Está aqui, ó.
metade, né, que é 1 sobre 2, mais 1/3, que é a terça parte. O aluno fala que o MMC entre 2 e 3 é 6. Eles são números primos. O MMC de números primos é o produto entre eles. E a partir daí o aluno divide esse valor por cada denominador. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Multiplica cada resultado da divisão pelo respectivo numerador. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Faz o somatório e mantém o próprio MMC como denominador. Claro, vamos chegar ao mesmo resultado 5/6, reiterando que o gabarito é a letra D. Questão 2. Um grupo é formado por 460 pessoas, todos engenheiros ou economistas. Eu vou considerar que são X engenheiros e Y economistas. Logo, X mais Y é igual a 460. Beleza. Aí, continuando. Sabe-se que 3/4 dos engenheiros e 5/7 dos economistas têm algum curso de pós-graduação e que nenhum engenheiro é economista. Vou parar aqui para anotar essas informações, tá? Questão trabalhosa, tem que fazer o passo a passo. Eu tenho o universo X, que é o universo dos engenheiros, e eu tenho o universo Y, que é o universo dos economistas. Observe que 3/4 dos engenheiros têm pós-graduação. Com pós-graduação, vou colocar um C. Sem pós-graduação, vou colocar um S. Então, isso aqui, ó. 3/4 de X possuem pós-graduação. O que é 3/4 de X? É 3x sobre 4. Logo, 1/4 de X, que é a mesma coisa que X sobre 4, não possuem pós-graduação. Se você não entendeu isso, vamos aos detalhes. Você não vê, mas o coeficiente de X é 1, tá bom? Aí vamos lá. Tá com dúvida? Faz a barrinha de chocolate. Pega aqui, ó, 4 partes iguais e pensa assim, ó, 3 das 4 partes representam C, que são aqueles com pós-graduação. E uma das 4 partes é S, são aqueles que não possuem pós-graduação, tá bom? Beleza. Agora vamos para o universo dos economistas. São 5/7 dos economistas aqueles que possuem pós-graduação, com 100. Então, são 5/7 de Y, que é a mesma coisa que 5y sobre 7. Logo, 2/7 de Y, que é a mesma coisa que 2y sobre 7, não possuem pós-graduação. Beleza, aí continuando. Informação relevante. Se o número de engenheiros que não tem curso de pós-graduação é igual ao dobro do número de economistas que não tem curso de pós-graduação, precisamos determinar a diferença entre engenheiros e economistas. Ok. Então, vamos lá, pessoal. No universo daqueles que não possuem pós-graduação, nós temos aqui, ó, X, que são os engenheiros, é X sobre 4, que é 1/4 de X, e Y, que são os economistas, eu tenho 2y sobre 7, tá bom? Então, o que eu estou afirmando aqui? Ó? Os engenheiros que não têm pós-graduação, X sobre 4, representam o dobro, 2 vezes, dos economistas que não têm pós-graduação, ou seja, 2y sobre 7. Aí eu posso desenvolver, 2 vezes 2 dá 4, aí eu passo a ter isso, ó. X mais y é igual a 460, e x sobre 4 é igual a 4y sobre 7, tá bom? Virou um sistema, né? Onde eu tenho aqui duas igualdades a serem trabalhadas. Eu posso resolver de várias formas. Eu vou resolver de uma forma, e se você resolver de uma forma diferente, não tem problema nenhum, tá? A gente pode pensar de forma diferente. Aqui são várias as formas de resolução. Vou pegar uma bem didática, mas se você fizer de maneira diferente da minha, não tem problema nenhum. Combinado? Beleza, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar aqui cruzado. Ó. X vezes 7 é a mesma coisa que 7 sobre x. Quer dizer, 7 vezes x, 7x. E 4 vezes 4, 16. Só que é 16y. Beleza. Tá? Então, 7x é a mesma coisa que 16y. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou pegar esse y, que é positivo, vou passar para cá. Ó, e vai ficar o quê? Negativo. Então, eu posso afirmar que x é a mesma coisa que 460 menos y. E vou substituir aqui no lugar de x. Aí vai ficar assim, ó. 7 que multiplica 460 menos y é igual a 16y.
Aqui, pessoal, à esquerda da igualdade, precisamos distribuir 7 vezes 460, 7 vezes menos y. 7 vezes 460 faz assim, ó, 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 4, 28 e 4, 32. Aí você coloca o zero, vai dar 3.220. 7 vezes menos y é menos 7y. Lembrando que na multiplicação, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E eu vou ter aqui 16y. Vou pegar o menos 7y, vou passar para o outro lado. Vou passar para a direita da igualdade, vai ficar positivo. Então, 3.220 é igual a 16y mais 7y, fazendo aqui o passo a passo, tá? Você pode fazer a soma direta. 3.220 é igual a 23y, porque 16 mais 7 dá 23. Com 23 está multiplicando o y, vem para o outro lado dividindo. Então, 3.220 dividido por 23 é igual a y. Logo, y vai ser igual. 32 por 23 dá 1, sobra 9, abaixo 2, 92 por 23 dá 4, coloco 0, vai dar 140. Se y é 140, eu consigo definir o valor de x agora. X é 460 menos y, que eu sei que é 140. Então, x vai ser 320. Sabendo x e y, é só tirar a diferença. A nossa solução vai ser 320 menos 140, que é igual a 180. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra D. Questão 3. Existem exatamente 12 maneiras distintas de escrever uma fração equivalente a 1 sobre 2, usando uma única vez todos os algarismos de 1 a 9. Aqui apenas uma informação. Uma dessas maneiras é 6.729 sobre 13.458. Observe que aqui nós temos uma fração equivalente a 1 sobre 2, sendo que todos os algarismos de 1 a 9 aparecem. E, pessoal, para que isso aconteça, 6.729 deve ser a metade de 13.458. Ou, se você preferir, 13.458 tem que ser o dobro de 6.729. Ok? Show! Considere-se que a fração 9.327 sobre n seja uma outra maneira de se escrever uma fração equivalente a 1 sobre 2, usando todos os algarismos de 1 a 9. O algarismo que ocupa a ordem das centenas do número n é aqui que eu tenho as opções. A ideia é a seguinte, pessoal. Eu mencionei. Nós temos 9.327 no numerador. O denominador tem que ser o dobro, tem que ser 2 vezes 9.327, para que nós tenhamos uma fração equivalente a meio, ou seja, ela tem que ser igual a 1 sobre 2. Tá bom? Por que ela vai ser equivalente? Repare o seguinte, se eu cortar 9.327 com 9.327, eu vou ficar com 1 sobre 2. Por isso que essas frações são equivalentes, né? Quando equivalentes, no caso equivalente a meio, quando o numerador é a metade do denominador. Aí eu vou aqui no meu rascunho, multiplico 9.327 por 2, para saber o valor de n, né, que será o denominador. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Então, repare que nós temos 18.654. Este é o valor de n. Então, eu posso afirmar que 9.327 sobre 18.654 é equivalente a 1 sobre 2, já que 18.654 é o dobro de 9.327. E olha que legal, vamos conferir? Olha só, nós temos que ter, né, uma única vez todos os algarismos de 1 a 9. Vamos verificar se está batendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bateu certinho, tá bom? Então, se n é 18.654, a ordem das centenas é o 6, tá, pessoal? Porque olha só, unidade, dezena e centena, tá? Ou seja, a casinha das unidades, das dezenas e das centenas. Então, quem está na casinha das centenas? O 6. Portanto, o gabarito é a letra A. Foi? Beleza. Questão 4. Em um posto de saúde, 2,4% das pessoas atendidas foram diagnosticadas com gripe causada pelo vírus influenza. Esse percentual corresponde à seguinte fração. Eu tenho aqui as opções. Então, vamos lá, pessoal. O que é 2,4%?
2,4% é a mesma coisa que 2,4 sobre 100. Beleza. Até aí tudo bem. Show de bola. A partir daqui, nós podemos trabalhar algumas formas. Vou mostrar duas para vocês. Forma 1. Eu posso pegar aqui, ó, multiplicar por 10, que é o numerador, e o que eu faço em cima eu faço embaixo. É uma forma. Por quê? Se eu tenho aqui uma casa decimal, lembrando que as casas decimais estão à direita da vírgula, quando eu multiplicar o numerador por 10, eu desloco essa vírgula à direita e fica somente o 24. Pronto. Eu não tenho mais casa decimal ali. E o que eu faço em cima eu faço embaixo. 100 vezes 10 dá 1000. Mas, Júlio, por que você faz a mesma coisa em cima e embaixo? Vou te mostrar. Porque assim eu não altero o resultado final. Sempre que você tiver uma fração, numerador e denominador, guarda isso para a tua vida. Isso ajuda muito. Se você pegar o numerador e o denominador e multiplicar por um valor k, essa igualdade ela permanece inalterada. Então, aqui eu sempre terei uma verdade. Vou te mostrar um exemplo para você entender o que eu estou te dizendo, tá? Vamos imaginar aqui 6 sobre 3. Se eu dividir 6 por 3, não é novidade para ninguém, vai dar 2. Mas olha que legal. Se eu pegar essa mesma fração e mexer tanto no numerador quanto no denominador da mesma forma, eu vou continuar tendo como resultado 2. Se eu fizer aqui, por exemplo, 6 vezes 5 e fizer 3 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15. Quanto é 30 por 15? Vai dar 2. Beleza. Vou mostrar mais um exemplo aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa mesma fração, 6 sobre 3, e multiplicar o numerador e o denominador por um fator comum, eu sei que vai dar 2. Quer ver? Ó? Vou botar aqui agora o 20. 6 vezes 20, 120. 3 vezes 20, 60. E quanto é 120 por 60? 2. Mas qual o fundamento disso, Júlio? É o seguinte, é porque na prática eu posso cortar o k com k e permanece a mesma fração. Então o resultado vai ser o mesmo, por isso que é verdade. Olha só, se eu cortar 5 com 5, fica 6 sobre 3. Se eu cortar 20 com 20, fica 6 sobre 3. Então o que eu faço aqui? Eu multiplicando por 10, eu tiro essa casa decimal, essa vírgula anda, aí ficou 24, e a partir daí fica mais fácil para mim, porque eu poderia cortar o 10 com 10, então o resultado não muda. Pegou esse bizu? Isso é importante. Só que, Júlio, 24 sobre 1000 não está aparecendo nas opções, está errado? Não, é porque eu vou simplificar ainda. Se tiver com dúvida, vai aos pouquinhos, tá? Ó, faz o seguinte, começa dividindo por 2 porque eles são pares. 24 por 2 dá 12, 1000 por 2 dá 500. Ainda não apareceu nas opções? Continua. Vai por 2 novamente. Vai devagarinho, que aí você acerta. 12 por 2 dá 6, 500 por 2 dá 250, que ainda não aparece nas opções. Aí quando eu dividir por 2, eu vou chegar a 3 sobre 125. Agora sim, qual é o meu gabarito? Letra D, porque esta fração ela está na forma reduzida, que é a forma irredutível. Então aqui ela está na sua forma reduzida, ou seja, eu não consigo mais simplificar. Só para você entender, porque é importante saber conceitos, o que é simplificar uma fração? É pegar o seu numerador e o seu denominador, respectivamente parte de cima e parte de baixo, e dividi-los pelo máximo divisor comum. Se você dividisse diretamente por 8, você encontrará o resultado. Mas eu não quero que você chegue lá à sua prova e calcule o MDC, que é o máximo divisor comum, para depois resolver. Você vai perder muito tempo. Não vale a pena. Então, qual bizu? Ou você sabe o MDC de cabeça, ou você faz aos pouquinhos. Claro, você vai chegar sempre ao mesmo resultado. Tá bom? Beleza. Questão 5. Segundo o Censo Demográfico 2022, a população quilombola residente no Brasil corresponde a 0,65% da população brasileira. A fração equivalente a esse percentual é, aqui eu tenho as opções, ou seja, questão similar à anterior. Vamos fazer com calma. O que é 0,65%? Cuidado, tá? Isso aqui é 0,65 sobre 100, tá? Não é 65% não, é 0,65%. Esqueminha que a gente aprendeu na questão anterior. Eu vou multiplicar aqui por 100 para poder tirar, né, essas casas decimais. Eu vou fazer o mesmo aqui no denominador, multiplicando por 100, porque a gente já sabe que assim não alteramos o resultado. 0,65 vezes 100 é 65. E 100 vezes 100 é 1 com 4 zeros, que vai dar 10.000. Aquele mesmo esquema. Tá com dúvida sobre o MDC? Faz aos pouquinhos, tá? Aqui, pessoal, 65 termina em 0 e 10.000, quer dizer, 65 termina em 5, aí sim, 10.000 termina em 0. Então, o divisor comum é o 5. Vou dividir ambos por 5. 65 por 5 dá 13 e 10.000 por 5 dá 2.000.
Observe que nós já sabemos o gabarito, a letra E. Aqui neste caso, 5 já é o máximo divisor comum. O que acontece? Na questão anterior, eu prometi resolver de pelo menos duas formas, né? E acabou que eu fiz direto. Eu vou voltar na questão anterior para resolvê-la de uma outra forma, para você entender que existem algumas possibilidades, né? Até porque inicialmente eu fiz de uma forma, mas não fiz a outra. Eu volto aqui rapidinho e vou mostrar para vocês uma outra forma importante. Olha só, a gente pode trabalhar também, pessoal, divisão de frações, que é o seguinte, ó. Quando eu tenho 2,4 sobre 100, eu posso dividir frações, sabe por quê? Ó? O 2,4 ele é 24 sobre 10. Para quem tem dificuldade, assim é legal também. E o 100 é 100 sobre 1, concorda comigo? Então tem a divisão de frações. 2,4 é 24 sobre 10 e 100 é 100 sobre 1. Aí como é que eu faço quando há uma divisão de frações? Eu repito a primeira, 24 sobre 10, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 100 sobre 1? É 1 sobre 100. O que é o inverso? 1 vira numerador e 100 vira denominador. Aí eu faço agora a multiplicação. Numerador vezes numerador, 24 vezes 1 dá 24, e denominador vezes denominador. 10 vezes 1000, quer dizer, 10 vezes 100 dá quanto? Dá 1000. Então nós chegamos, observem, a 24 sobre 1000. Ó. Tá vendo? Só que de uma maneira um pouquinho mais trabalhosa. E já sabemos que 24 sobre 1000 é a mesma coisa que 3 sobre 125, tá? Então agora sim eu trouxe as duas possibilidades. E aqui eu também posso mostrar a segunda possibilidade, porque assim o teu estudo fica completo, né? É bom você saber pelo menos duas formas diferentes. O completamento, que é você multiplicar em cima e embaixo por um fator comum, é mais rápido. Só que para alguns alunos isso não é seguro. Então quem não se sente seguro, faça pelo raciocínio de divisão de frações. Vamos fazer o mesmo aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui, ó, 0,65 sobre 100. O 0,65 é 65 sobre 100. E o 100 está no denominador, é 100 sobre 1. Divisão de frações. Repete a primeira, que é 65 sobre 100, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 100. 65 vezes 1 é 65. 100 vezes 100 é 10.000. E já sabemos que 65 sobre 10.000 é a mesma coisa que 13 sobre 2.000. Por isso o gabarito, reitero, é a letra E. Beleza? Show de bola, pessoal!